Olá! Boas-vindas à terceira edição do ciclo de estudos da Libras, Experiências e Possibilidades. Eu sou o professor João Moreno, coordenador geral do evento, e estou aqui para te contar um pouco mais da nossa história. O ciclo de estudos da Libras, Experiências e Possibilidades é um evento idealizado, organizado e gerido pela Moreno Libras, empresa maranhense que tem como objetivo a difusão, o ensino, a tradução e a interpretação da Libras e a promoção de acessibilidade para pessoas surdas na sociedade. Em nosso evento, abordamos 4 grandes eixos transversais que conversam entre si e proporcionam maiores compreensões e entendimentos acerca da pessoa surda, sua cultura e da língua brasileira de sinais. Os temas são ensino de Libras, linguística da Libras, estudos da tradução e da interpretação de línguas de sinais e arte e cultura surda. Além disso, o ciclo surge como um momento que visa propor formação continuada, atualização, aperfeiçoamento e difusão da Libras através de palestras propostas nas mesas que compõem o evento. Em nossa primeira edição, em 2020, contamos com 8 palestras isoladas, distribuídas em 2 meses de encontros ao vivo em nosso canal do YouTube. Neste ano, alcançamos mais de 100 inscritos de todo o Brasil. Em 2022, contamos com 16 palestrantes distribuídos ao longo de 4 mesas, que são divididas em momentos de fala e, posteriormente, interação com os participantes. Na segunda edição, o evento ocorreu em um fim de semana, de manhã e à tarde, e tivemos mais de 300 inscritos de todo o país. Neste ano, em sua terceira edição, o ciclo ganha uma nova roupagem que será realizado ao longo de uma semana, de segunda a sábado, com mesas redondas e palestras isoladas, que serão 100% virtuais e poderão ser acessadas por pessoas de qualquer lugar do mundo. Desejamos, com o ciclo, promover um espaço formativo e de desenvolvimento dos estudos e de novas perspectivas relacionadas a Libras e ao povo surdo. Através dele, discussões frutíferas e que amplificarão as pesquisas na área serão postas à mesa, para surdos e ouvintes, em um evento que fala sobre e em Libras. Desejamos a todos vocês um excelente evento, que as discussões aqui ampliem sua mente e que você saia das atividades com cada vez mais vontade de aprender Libras, se desenvolver na área e promover as pesquisas no idioma. Um bom evento a todos. Seja muito bem-vinda e fique à vontade para iniciar a sua fala agora mesmo. Obrigada, boa noite. Eu queria primeiro agradecer pelo convite, participar. Espero que a nossa noite seja bem proveitosa. Bom, vou me apresentar, né? Eu me chamo Ana Carolina Quaresma, sou professora de Libras no IFPA, meu sinal é esse aqui, e trabalho no campus Abaetetuba. Abaetetuba fica no interiorzinho do Pará, e isso é muito importante para entender, porque quando a gente pensa nas estratégias de ensino da língua, né, de uso da língua, a gente precisa entender também a realidade dos nossos alunos, né? Então, aqui a gente teve que pensar muito, né? Eu, enquanto professora, tive que pensar muito na realidade dos meus alunos do interior, né? Como é que eu utilizaria essas estratégias dentro de sala de aula. Eu sou mestre em ensino pela UFPA, é um programa que trabalha criatividade e inovação no ensino superior, então a gente discute muito sobre metodologias ativas, metodologias criativas, ensino diferente, o aprendizado centrado no aluno. E sou formada em Letras Libras pela UEPA. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o ensino de Libras como L2, né, em cursos superiores, não só em cursos superiores, mas também na extensão, né, e como é que a gente trabalha essas estratégias e como é que a gente pensa essas estratégias do ensino de Libras para esses cursos. Pode passar. Como é que a gente está ensinando hoje a Libras nos cursos superiores, né? A gente tem que pensar, antes da gente pensar nessas estratégias, tem que pensar o que está acontecendo, né? Como é que está funcionando. As disciplinas, quando a gente pensa numa disciplina, né, que é formada num curso de ensino superior, elas todas têm uma ementa, né? Elas têm uma proposta, então elas já entregam para a gente essa proposta que foi criada por uma outra pessoa para ser aprovada, para aquele curso estar ali funcionando, ela teve que ser aprovada pelo MEC.
E aí, muitas vezes acontece, por exemplo, é a realidade no IFPA, né? Acontece de os alunos, a pessoa que escreveu aquela ementa não ter fluência, não conhecer muito bem a língua de sinais, não saber muito bem o que a gente precisa ensinar. Então, a gente pega ementas assim que a estrutura, aquilo que está pedindo para que a gente ensine para o aluno, não faz muito sentido, né? Pede para a gente ensinar, às vezes, sintaxe, morfologia, fonologia, e aí pede para a gente ensinar parâmetros, e aí pede para a gente ensinar metodologias de ensino daquela disciplina em específico, né? A gente está falando de ensino de Libras para cursos de graduação como biologia, como matemática, como língua portuguesa. Então, a gente está falando para licenciaturas, né? Pessoas que se formarão e serão professores de outras disciplinas e que precisarão entrar em contato com alunos surdos, né? E aí, um outro problema que a gente acaba tendo também, né, uma outra dificuldade, são aulas muito centradas em vocabulário, né, pela dificuldade nessas ementas, dificuldade no que o professor vai ensinar, aí pode acontecer duas questões, né, ou a aula é muito centrada no vocabulário, e a gente trabalha aquela lista de sinal, aquele dicionário interminável de libras, às vezes, então, vamos ensinar hoje cores, vamos ensinar hoje família, hoje a gente vai ensinar alfabeto manual, e é uma aula inteira de lista de sinais. Ou então, acaba acontecendo também do professor focar muito na parte metodológica, né, da discussão teórica sobre legislação, sobre direito da pessoa com deficiência, mas esquece da questão prática, né, da Libras, da língua de sinais. E aí o professor, depois de formado, quando entra em contato com o aluno surdo, não consegue se comunicar. Também um outro problema que a gente tem, né, é a falta de contato, né, de uso da língua mesmo, né, de contato com pessoas fluentes na língua de sinais, de pessoas surdas, né, a falta de contato com a língua no contexto daquela disciplina. Então, por exemplo, num curso como biologia, não se ensina a como aquele professor vai trabalhar a língua naquele contexto dentro de sala de aula, né, que ele vai ensinar corpo humano, vai ensinar célula, vai ensinar sobre órgãos, e que é muito diferente, por exemplo, de um professor de português, que vai ensinar substantivo, adjetivo, verbo, frases, né? A pouca visualidade, então, não trabalhar esse aspecto visual para que o professor, né, o futuro professor, na hora de se formar, entenda que ele vai precisar pensar em metodologias adaptadas para aquele aluno. Então, pensar nessas estratégias visuais de uso daquilo que ele está ensinando, né, da disciplina que ele vai ensinar, e também das avaliações mecânicas. Então, o que acontece? Avaliações que não vão realmente avaliar a proficiência do meu aluno, se ele está aprendendo a língua em uso, né? São avaliações, como por exemplo, que não tem muito sentido de acontecer. A gente vê às vezes os surdos criticando, né? Quando o professor pede para um curso de licenciatura, o aluno no final entregar uma música traduzida. Ou então o aluno no final entregar uma. Deixa eu pensar numa outra avaliação aqui. O aluno no final pesquisar uma lista de sinais, um dicionário sobre aquele tema, sem ele ter explicado, por exemplo, sobre como funciona a criação de sinais termos, né? Então, essas avaliações que não têm um objetivo concreto, um objetivo final, um objetivo muito bem pensado e traçado com o plano do professor. Pode passar. E aí eu trouxe para nossa discussão a Audrey Gesser, de 2012, né, que é uma autora que fala sobre o ouvinte e a surdez, né, fala sobre o ensino de Libras para ouvintes, porque na graduação, né, quando a gente fala de graduação no contexto geral, o nosso público, a maior parte do nosso público é alunos ouvintes, né? Na extensão a gente já consegue encontrar, pelo menos aqui na realidade
do IFPA, a gente já consegue encontrar alunos surdos, né, participando nos diversos espaços, mas na graduação, principalmente no interior, a maior parte dos nossos alunos são realmente ouvintes. E aí, quando a gente fala dessa contribuição, nessa discussão sobre o aprendizado da língua, a GESE, ela nos ajuda a entender que aprender Libras não é só acumular sinais. E ela nos mostra o que a gente precisa pensar na hora que a gente vai ensinar a língua para o aluno, né? A gente precisa pensar, por exemplo, na abordagem, no método, na metodologia. E aí ela fala muito sobre o aprendizado de uma segunda língua, acaba sendo dicotomizado, né? A gente discute ou a abordagem gramatical ou uma abordagem comunicativa. O que seria isso? A abordagem gramatical, ela fala mais sobre aprender parâmetros gramaticais daquela língua. Então, pensando na Libras, é como se eu ensinasse apenas os sinais, ensinasse apenas como funciona a fonologia, então ensinasse os parâmetros da Libras de forma isolada, ensinasse como eu vou criar uma frase para aquele aluno, para criar aquela frase em Libras, né, no caso, para o aluno ouvinte. Mas eu não ensino aspectos comunicativos, usos reais da língua, né? E aí a gente tem a abordagem comunicativa, que trabalha mais do uso real da língua e esquece a abordagem gramatical, né? Deixa de lado, exclui essas questões gramaticais que também são importantes. E a Jéssica discute muito sobre um ensino reflexivo, que o professor ele não precisa estar numa camisa de força, né? Ele não está travado, ele não precisa, eu sou da abordagem comunicativa e eu só vou usar contextos reais de uso, eu nunca vou ensinar lista de sinais. Na verdade, ela fala que o professor ele tem que sempre refletir sobre a sua prática, sobre a sua metodologia, sobre a forma como está ensinando, para poder perceber, agora eu preciso realmente ensinar uma questão gramatical. A minha próxima aula precisa ser gramatical, porque o aluno não está conseguindo diferenciar frases negativas das afirmativas, é um exemplo. A minha próxima aula precisa ser em contexto comunicativo, para o meu aluno entender como é que ele vai fazer para ele fazer a matrícula do aluno, como é que ele vai fazer quando o aluno chegar com alguma dúvida na hora de uma apresentação. Então, ela fala sobre essa abordagem reflexiva, perpassar sobre princípios muito importantes no ensino de uma língua, né, quando está se aprendendo uma língua. E que princípios são esses? É o princípio cognitivo, né, que fala sobre o funcionamento mental que a gente tem na hora que a gente está utilizando uma língua, né? Como é que a gente percebe essa língua? Como é que a gente organiza essa língua? Como é que a gente retém aquelas informações que são nos repassadas naquela língua. Também tem o princípio afetivo, né? Então, como é que eu me relaciono emocionalmente com aquela língua? Que troca cultural eu vou ter? Isso é do princípio afetivo, né? Do aprendizado da língua. Qual é a minha motivação também ao aprender aquela língua? Então, o meu aluno dentro da graduação, por exemplo, eu preciso deixá-lo motivado a entender que ele pode agora não perceber a importância de aprender língua, aprender a Libras, né? Mas que no futuro, quando ele tiver um aluno surdo, vai ser importante ele saber, ele conhecer, ele praticar. Então, a gente precisa ativar nele essa motivação do aprendizado da língua. E aí a gente tem o princípio linguístico, né? Que são a característica linguística da língua em si, os aspectos gramaticais, as regras, a competência linguística, a fluência, né? E esses três princípios norteadores do aprendizado da língua, eles são muito importantes porque é eles que vão fazer o aluno continuar aprendendo a língua, se desenvolvendo e saindo do básico ou do não conhecimento da língua até a fluência. E aí, um dos aspectos que é muito importante, né, no aprendizado da Libras em si, é a oralidade e a visualidade, né? A gente entender que, apesar de, para alunos ouvintes, a língua portuguesa ter que ser usada como um apoio para o ensino da Libras, né? Ela é importante a gente usar esse apoio, porque se o ouvinte não tiver o acesso à língua 1, ele não vai conseguir ter aquele estágio interlíngua, né? Aquele momento entre uma língua e outra, em que ele sai
da sua língua 1, que é o português, e vai para a sua língua 2, que é a língua de sinais, né? Para ele poder alcançar essa fluência. Mas a gente precisa pensar em aulas que também trabalhem muito essa visualidade, né? A gente tire mais essa oralidade de dentro da sala de aula e trabalhe essa visualidade em sala. Então, que o professor sinalize durante as suas aulas, que o professor faça com que os alunos sinalizem durante as suas aulas, e que essa visualidade seja em contextos reais da língua. E aí a gente vem para o próximo tópico, né, que é a língua em uso e não listas de sinais. E quando a gente trabalhar essas listas de sinais, esses grupos de sinais, esses tópicos principais de sinais, a gente sempre pensa em como o meu aluno vai usar aquele sinal que ele vai aprender. Então, por exemplo, quando eu ensino família para o meu aluno, como é que ele vai usar? Em que contexto ele vai usar? Na hora que ele for falar sobre a família dele, na hora que ele for apresentar a família dele. Então, trazer esse contexto de uso para o aprendizado desse agrupamento de sinais. E o contato também com o surdo como prática formativa, não só com o surdo, mas com pessoas fluentes na língua, né? Em cursos de extensão, a gente consegue fazer com que esse contato aconteça, porque a gente tem uma maior liberdade na hora que a gente vai ensinar a língua de sinais. Mas em graduação é mais difícil, então às vezes acaba que o aluno passa a graduação inteirinha e ele não teve um contato com o aluno, com uma pessoa surda, né? Seja ela como aluno, seja ela como um colega de turma, seja ela ali na troca do uso. Então, é importante que o professor pense nessa estratégia, nesse contato, né, não só com o surdo, mas com uma pessoa fluente na língua, para que o aluno possa desenvolver seus mecanismos de independência, né, de independência no uso daquela língua. Pode passar. E aí, quando a gente fala de ensino de língua, né, do aprendizado de língua, a gente tem que entender um pouco sobre a competência linguística, que é aquilo que a gente quer que o nosso aluno alcance. Que competência é essa? O que eu quero que o meu aluno aprenda? O que o meu aluno... Olha, eu peguei uma turma de graduação, eu tenho aquela ementa para cumprir, mas para além daquela ementa, qual é o meu objetivo principal? Como eu quero que meu aluno saia daqui? Eu quero que ele saia sinalizando o básico, eu quero que ele saiba sabendo pesquisar aonde ele vai encontrar os sinais daquela língua. Eu quero que ele saiba como montar uma aula para o aluno surdo, como pesquisar se aquele vídeo que ele vai encontrar na internet em Libras para apresentar para o aluno dele tá com uma boa qualidade, se a pessoa que está sinalizando direitinho. Então, a gente precisa pensar nessa competência linguística, né? E que competência linguística é essa? Ela é só gramatical? Ela fala só sobre a sintaxe, por exemplo, como formar frases em Libras? Não, ela passa por alguns aspectos. E que aspectos são esses? É o gramatical, sim, né? Então a gente fala muito sobre ali os parâmetros, sobre a sintaxe da língua, sobre as regras em si, né? Da formação da língua, a estrutura da língua de sinais. Mas a gente também tem os aspectos textuais, né? Que são a competência elocucionária daquela pessoa que vai sinalizar. Então, como é que ela vai juntar aqueles sinais na hora que ela vai tentar falar algo? Vai muito para além de, por exemplo, quando o aluno está aprendendo Libras, ele fala, professora, eu não sei o sinal de comer, mas ele consegue, com estratégias comunicativas, com a sua competência elocucionária, passar aquela informação para outra pessoa, usando a língua, sem que ela precise passar pelo sinal que ela não saiba. Né? Isso é uma competência, uma organização retórica na fala, né? Naquilo que ele está expressando. E aí a gente tem também a competência sociolinguística, né? Que fala sobre a competência interativa, né? A troca que aquela pessoa consegue, por exemplo, com a cultura, com as variantes, né? Seja de sinalização, seja de dialeto, seja de gírias, entender essa troca viva, né? Que a forma como a gente se expressa em língua portuguesa ou em inglês é diferente da forma como a gente se expressa em Libras, né? A forma como eu entendo que o surdo está produzindo, por exemplo, literatura, está produzindo arte, é diferente, por exemplo, de quando um ouvinte produz literatura e arte
em uma língua oral, tá? E aí esse modelo, né, de competência linguística, ele é muito discutido pela GES e ele complementa essas habilidades que a gente precisa pensar na hora que a gente vai ensinar o nosso aluno a língua de sinais. Pode passar. E aí eu trouxe o quadro europeu como a organização de ensino de Libras. O quadro europeu, porque quando a gente vai, por exemplo, avaliar o nosso aluno, a gente às vezes não sabe muito bem como fazer para avaliar. O que eu preciso avaliar, então, no meu aluno para saber se ele está tendo um bom desenvolvimento da língua, se ele está conseguindo aprender de verdade os contextos de uso, se está funcionando as minhas metodologias, se ele está realmente se desenvolvendo naquela língua que ele está aprendendo. Então, o que eu faço? O que ele precisa saber quando ele está, por exemplo, num curso básico? Né? Quando ele está, por exemplo, no curso de graduação, que ele nunca teve contato com a língua. Então, eu estou falando de pessoas que não conhecem, que não são fluentes na língua de sinais. Então, o que eu preciso avaliar? O quadro comum europeu de organização do ensino de línguas, como a L2, na verdade, né? Ele nos dá metas claras e quais competências comunicativas o meu aluno precisa ter, né? Nesse uso real da língua. E esse quadro aí também é importante porque na hora de montar a nossa aula e montar as estratégias, metodologias de ensino, a gente consegue pensar mais claramente e colocar metas e objetivos mais certeiros para que a gente consiga fazer aquele ensino reflexivo, né? Então, eu preciso ter um objetivo claro para poder saber se a minha metodologia funcionou e se meu aluno aprendeu. Pode passar. E aí esse quadro ele divide, né, em A, B, C, né, que seria de iniciante, básico, intermediário e avançado. Eu trouxe um A1 e A2 aqui só para mostrar o panorama rapidinho para vocês, porque normalmente quando a gente fala de ensino de Libras na graduação, a gente está lidando com alunos que não sabem língua de sinais, que nunca tiveram contato ou tiveram um contato muito básico com a língua de sinais, então a gente precisa entender essa competência, né? Essa competência que eles precisam alcançar na nossa disciplina. E aí ele fala o seguinte: qual é a meta, né? É capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se a outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais, como o local onde vive, as pessoas que conhece, as coisas que tem, e consegue também entender instruções naquela língua, né? No caso, na língua de sinais, instruções claras, pausadas e simples. Isso é importante porque significa que o meu aluno ele vai sair de sala de aula sabendo dar informações básicas sobre ele. Ele vai poder falar um pouquinho sobre a família dele, vai poder falar um pouquinho sobre a profissão dele, mas tudo de forma muito básica, muito rudimentar. Ele também vai conseguir entender as instruções que eu passar para ele, mas de forma básica. Então, por exemplo, a partir daí, eu já sei que se o meu aluno não sabe Libras, nunca teve contato em Libras, não adianta eu dar uma aula inteira em língua de sinais para ele, como se ele estivesse compreendendo completamente o contexto de uso. Eu preciso ir pausadamente, eu preciso a todo momento perguntar se ele está compreendendo, para eu poder refazer aquela informação de outra forma até que ele compreenda. Pode passar. Pode passar. Obrigada. E aí, eu trouxe um pouquinho sobre o ensino de Libras no IFPA Campus Belém e Abaetetuba, que são os dois campos que eu atuo atualmente. No Campus Belém, eu atuo com curso de extensão, então a gente trabalha a Libras básica, intermediária. A gente ainda não criou nenhuma turma avançada, então. E também no campus Abaetetuba eu atuo nas graduações. As graduações são Biologia,
Educação do campo e geografia. Então, todas são licenciaturas, né? Que é obrigatório o ensino de Libras. E aí, como é que a gente pensa esse ensino de Libras na graduação dentro do IFPA, né? Tem sido pensada em que o aluno ele saia dali se comunicando de forma básica na língua de sinais, né? Como se ele estivesse fazendo um curso básico ali no nível A1 do quadro, mas também que ele consiga dar aquela aula e montar um plano de aula, montar um plano de ensino, montar uma metodologia para que ele ensine um aluno surdo de forma visual, né? Então ele também tem que pensar nessas questões pedagógicas e estratégicas. E aí, o nosso desafio aí é conseguir dividir aquela carga horária, às vezes, muito pequena, para que eu consiga trabalhar a língua em contexto de uso e consiga trabalhar questões pedagógicas e metodológicas com o meu aluno, né? Ele precisa conhecer o aluno surdo, saber quem é o aluno surdo, como ele se comunica, para que ele consiga ensinar o aluno. Nunca é garantido, por exemplo, que quando ele chegar na escola, aquele aluno vai estar com intérprete. Nunca é garantido também que quando ele chegar na escola, não é responsabilidade dele o ensino do aluno surdo, vai ser responsabilidade dele, né? É obrigatório que ele adapte as suas metodologias para o aluno surdo. Então, ele precisa entender, ele precisa conhecer o contexto social da língua, o contexto cultural, e precisa também conhecer essa questão pedagógica. E aí, as estratégias que têm sido pensadas para dentro de sala de aula que no final da disciplina em si, né, no final daquela carga horária, ele consiga preparar uma aula bem simples da disciplina dele em língua de sinais. É o maior desafio que eu tenho tido atualmente, porque os alunos eles têm uma barreira na hora que eles vão se apresentar lá na frente usando língua de sinais. Então, é como se eles não conseguissem relaxar, né? Porque eles estão sempre usando a língua 2, é um nível muito básico. Mas tem sido importante para eles esse momento, porque mostra que se eles estão com essa dificuldade, imagine a dificuldade do aluno surdo deles, que não consegue compreender nada durante a aula, ou então não conseguir aprender nada depois de um ano inteiro estudando aquela disciplina. Então, isso também faz com que eles se sintam motivados a melhorar a sua competência profissional, as suas metodologias. Também, no IFPA, os alunos da graduação que têm tomado conta dos eventos com relação ao mês de setembro, né, que é o Setembro Surdo, e também ao mês de abril, que é a Lei da Libras, né? Os cursos ali, as disciplinas são semestrais, então sempre num semestre eu estou com uma turma, no outro semestre eu estou com outra, e eles que acabam sendo responsáveis por cuidar dessa parte. Então, eles também, além de serem motivados a aprender a língua de sinais, eles também têm que motivar um instituto, né, os outros alunos, a aprenderem língua de sinais. Isso faz com que eles se animem e queiram realmente aprender, porque eles montam dinâmicas diferenciadas, então eles já estão pensando em estratégias para ensinar pessoas surdas, né? Eles têm que pensar em atividades que motivem outras pessoas a aprender a língua. Aí, às vezes, eles lidam com o fato de algumas pessoas terem aquelas informações errôneas que a gente tem sobre a Libras, né? De ser menos que a língua portuguesa, por exemplo, de ser menos completa. E aí, quando eles lidam com essa complexidade de informações, de coisas que eles têm que fazer, que fica a responsabilidade deles, eles conseguem se desenvolver muito mais. Já nos projetos de extensão, a gente já consegue agregar mais a comunidade surda dentro do Instituto, porque o Instituto ele é de ensino básico, técnico e tecnológico. Então, a gente tem muitos alunos que são de ensino médio e ensino técnico, né? Então, são alunos que ali estão antes da graduação. Esses alunos eu acabo não tendo contato, eu só tenho contato com eles na extensão. E aí é onde a gente está o nosso maior público de alunos surdos. E aí é aqui que a gente consegue agregar eles e fazer com que as nossas turmas de extensão tenham contato com esses alunos surdos e consigam ter essa troca da língua de sinais. Quando a gente pensa, por exemplo, em materiais e metodologias para essas turmas, a gente sempre pensa em fazer com que eles consigam
produzir, por exemplo, enunciados, traduzir enunciados em português para Libras, traduzir de Libras para o português. E a nossa maior dificuldade tem sido em encontrar materiais para usar com esses alunos. Porque, querendo ou não, fica a nossa responsabilidade, né? Dar aula né, estar no ensino, na pesquisa e na extensão no IFPA. Então, para além disso, a gente ter dificuldade de encontrar bons materiais para ensinar os nossos alunos faz com que a gente tenha que assumir a responsabilidade de montar esses materiais visuais diferentes também. Pode passar. Bom, e que estratégias a gente usa? A gente usa muitas narrativas visuais. Então, a gente tem usado muito vídeo no YouTube de pessoas surdas, de pessoas ouvintes usando a língua de sinais. A gente também tem tentado montar dentro do IFPA nossos próprios vídeos em Libras para utilizar nesses contextos de uso, né? Para utilizar dentro da sala de aula, para que eles consigam entender e compreender a Libras. Situações da área deles em específica que eles vão aprender. Então, por exemplo, dentro da biologia, então, quais são as situações que ele vai ter? Ele vai ter que ensinar sinais termos, então ele vai ter que aprender, por exemplo, espécies de peixe, espécies de animais, ele vai trabalhar com o ciclo da água, então, dentro da situação de cada área é trabalhado com os alunos a sinalização naquele contexto. Então, dentro da educação do campo, por exemplo, eu estive ministrando a disciplina de educação do campo no interior, em Breves, e lá é uma comunidade ribeirinha, né? E os alunos, antes de iniciar todas as aulas, eles cantavam uma música que tem a ver com a educação do campo e eles recitavam uma poesia. Então, todas as aulas eles faziam. Eles nomeiam isso de mística. E aí, foi um momento, por exemplo, em que eu pensei, o que eu vou fazer para... E são alunos, a maioria desses alunos, né? Como era uma turma de Parfó, a maioria dos alunos eram alunos que já trabalhavam há muito tempo, já tinham uma idade um pouco mais avançada, então já tem mais dificuldade de aprender uma nova língua. E a avaliação deles foi justamente pensar numa mística em língua de sinais, porque eles vão utilizar essa mística dentro de sala de aula em qualquer momento, né? Então, pensar nessa mística em língua de sinais motivou eles, porque a gente pensou naquilo que eles já sabiam, incluiu eles para entender que todo mundo pode ter acesso à língua de sinais. Minha internet está meio ruim, né? E conseguiu fazer com que eles aprendessem a língua de sinais, né? Tivesse essa motivação em aprender e se desenvolver na língua de sinais. A gente pensa também em muitas atividades práticas, né? Então, deles produzirem vídeos, deles produzirem, traduzirem textos de português para a língua de sinais, deles pensarem, produzirem ali teatros, por exemplo, no momento de compra e venda, no momento de sala de aula, atividades práticas como montar materiais em língua de sinais da disciplina deles, né? Trabalhar com materiais imagéticos, então a gente trabalha muito com foto, vídeo, muita revistinha, texto, imagem, sempre trabalhar com essa questão visual de imagem para que eles consigam se desvincular um pouco do texto, né, e consigam pensar nessa visualidade, né, e também muita tradução dirigida, então pensar nesses pequenos textos que utilizam os sinais que eles já aprenderam, mas que tenham um desafio para que eles precisem entender, por exemplo, a diferença de uma palavra como manga, né, que em português pode ser manga da camisa e manga fruta. Como é que eles vão fazer essa adaptação para a língua de sinais? Que eles precisam pensar nesse contexto, nesse desafio. Eu entendo, é um outro significado, então eu não vou procurar a palavra manga em si. Porque, por exemplo, se uma pessoa vai jogar no tradutor a palavra só em português, ele não vai conseguir realmente traduzir para a língua de sinais, né? Ele vai cair no português sinalizado. Então, para ele sair desse português sinalizado e começar a pensar em língua de sinais, essas traduções dirigidas ajudam muito. Pode passar.
E aí eu também trouxe a extensão como um avanço, né, tanto para o ensino da língua de sinais, já que os cursos de extensão do IFPA eles são gratuitos, então a gente consegue atender a comunidade do IF, do entorno. Então a gente tem muitos pais de alunos, muitas pessoas que encontraram com algum surdo, que tem surdos nas suas lojas, por exemplo, né, que vão frequentar as suas lojas, nas suas comunidades. E aí a gente consegue aumentar, ampliar o nosso público. A gente também consegue pensar na realidade amazônica, né? Porque como aqui no Pará, a gente tem muita extensão de terra, então os locais são muito afastados um do outro. Então, por exemplo, como eu falei, eu trabalho em Abaetetuba. O sinal de Abaetetuba é esse aqui, Abaetetuba, que é uma cidade ribeirinha, mas eu já trabalhei em Breves, o sinal é esse aqui, Breves, que também é outra cidade ribeirinha, mas a distância são 12 horas de viagem. O aluno surdo que mora em Breves sinaliza de forma diferente do aluno surdo que mora em Abaetetuba. Por quê? Por questões de acesso mesmo, de aprendizado da língua, da fluência, da localidade, das especificidades da cultura mesmo, de moradia, de modo de vida. Então, trazer essa realidade, por exemplo, para os nossos materiais que a gente está criando, é um avanço também, né? E aí a gente consegue também trabalhar com essas interações reais, e pensa também numa formação que transforma o olhar docente, né? Porque a gente consegue incluir os nossos alunos da graduação nessa extensão. Então, a gente consegue transformar o olhar que aquele futuro profissional vai ter com relação aos alunos surdos. Pode passar. Bom, e para finalizar, eu deixo aqui que ensinar Libras é ensinar uma forma de ver o mundo, né? Não é ensinar só uma língua. E formar professores é formar esses olhares, né? E formar professores com. É importante que a gente forme professores que tenham essa sensibilidade e entendam essas formas de ver o mundo, para que eles consigam realmente o principal dentro da nossa educação, que é a aprendizagem ocorrer de forma efetiva. E aí eu deixo essa frase aqui para vocês: se vive uma nova vida para cada língua que se fala, se você sabe somente uma língua, você vive somente uma vez. É, E é isso, né? Aprender uma língua é aprender, é ter experiências com uma cultura, com novos lugares, novos olhares, novos modos de vida. E quando a gente aprende, só sabe a nossa língua materna, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, a gente está vivendo apenas dentro daquele nosso conhecimento muito limitado, né? Então, quanto mais línguas a gente aprende, a gente consegue ampliar nossa visão de mundo. Essas são as referências que eu usei nesse slide em específico. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, a atenção de vocês nessa palestra, e também ao convite do professor Moreno